Abre comigo a sua Bíblia, por gentileza, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Um texto que nós estamos lendo já há alguns dias. E que certamente leremos por mais um bom tempo. Nós estamos trabalhando uma crescente no conhecimento da escatologia bíblica, e para isso estamos fazendo uma historicidade do Gênesis até chegarmos no Apocalipse. Eu já disse aos irmãos que as pessoas querem entender o Apocalipse sem entender Gênesis, sem entender a história, e é muito importante, a gente vai chegar lá. Aqueles que puderem estar de pé, por gentileza, capítulo 3, versículo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios, até o versículo de número 5, diz assim: se você que está com a gente no culto online, não assista o culto, participe dele, pegue sua Bíblia, coloque sobre a mesa, coloque sobre o colo no sofá, leia a Bíblia com a gente, adore a Deus com a gente. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Tem alguém do seu lado? Olha para essa pessoa e diz para ela assim: nenhuma promessa de Deus cairá por terra. Senta e guarda esta palavra. Nenhuma promessa de Deus cairá por terra. Nós somos muito dados a crer nas promessas quando todas as coisas estão acontecendo do jeito que a gente planejou. Quando as coisas começam a ganhar um certo impasse e dificuldade, nós começamos a questionar a promessa, nós duvidamos até, desviamos do foco. Mas Deus não depende de circunstâncias para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Vamos lá. Na primeira semana da nossa série de mensagens, eu falei com os irmãos aqui sobre que hora é esta no relógio de Deus. Lemos Apocalipse, Mateus capítulo 20, e eu falei sobre a parábola da vinha. E mostrei para os irmãos a hora da madrugada, a hora terceira, a hora sexta, a hora nona e a hora undécima. E mostrei para os irmãos, no plano de Deus, cada fato que marcou a história da igreja e do tratar de Deus com o seu povo ao longo da história, em cada uma destas horas. Depois eu comecei a falar com os irmãos de Paulo aos Efésios, quando ele diz que nós temos ouvido e percebido a dispensação de Deus, e ele diz que para convosco me foi entregue. Todo pastor deveria ter essa consciência de Paulo. Tudo que Deus entrega para um líder, para um ministrante, é em favor da igreja, é em função da igreja, é para o bem da igreja. Paulo tem esta consciência.
Mostrei para os irmãos que os estudiosos dividiram a história da humanidade do Gênesis ao Apocalipse em 7 períodos, 7 momentos, 7 eras ou 7 dispensações. Se nós quisermos compreender o que está no Apocalipse, que está no pacote da última dispensação, nós temos que compreender o que aconteceu antes. Achar que o fim da história é a história vai te deixar com uma compreensão superficial dos fatos. Estudando sobre esse assunto, eu mostrei para os irmãos que 5 destas dispensações já se cumpriram. Nós estamos ministrando hoje sobre a 4ª. Uma está em pleno andamento e a última ainda está por se cumprir. Já falei com os irmãos da primeira dispensação, chamada dispensação da inocência, que vai da criação até a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden, porque Deus os cria perfeito e sem consciência e responsabilidade de pecado, porquanto eram puros, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Quando Adão e Eva pecam e são retirados do jardim do Éden, começa a segunda grande dispensação, chamada dispensação da consciência. Eles agora têm consciência dos seus erros e a humanidade cresce, enche a terra, mas consciente dos seus pecados. É um período que vai da saída de Adão do Éden até o dilúvio, um momento que a humanidade se deteriora, se corrompe de uma forma tão exacerbada, tão avassaladora, tão violenta, que Deus diz: eu me arrependo de haver criado o homem. E ele decide destruir a raça humana e toda criatura vivente de sobre a terra. Mas enquanto Deus está caminhando sobre a terra para executar a sua decisão, ele encontra com um homem, Noé. E a Bíblia diz que Noé é um homem justo e temente a Deus e andava com Deus. Então Deus salva Noé e a sua família. E a partir daí nós vamos para uma terceira dispensação, que falei terça-feira passada, que é a dispensação do governo humano. Ela começa quando Noé sai da arca com os seus filhos e vai até a Torre de Babel. É um período que a humanidade, apesar de toda a história que tem do dilúvio, se afasta de Deus, cai para a idolatria, caminha pelas vias da blasfêmia, da orgia. E é bom lembrar que quando se fala de idolatria para estes povos, nós não estamos falando de um ídolo lá na parede, não, gente. Estamos falando de um paganismo exacerbado, de adoração com sacrifícios humanos, de orgias violentas, derramamento de sangue em função da adoração às entidades e às divindades do paganismo. Com a Torre de Babel edificada, nós então vemos quando Deus causa a confusão das línguas, e aí nascem povos, culturas, nações, porquanto os povos são espalhados sobre a face da terra, e o plano de Deus de encher a terra é retomado. Então nós começamos a 4ª dispensação. Depois da dispensação dos construtores da Torre de Babel, a 4ª dispensação é chamada de dispensação da promessa. Diga comigo: dispensação da promessa. Na dispensação da promessa nós encontramos quando Deus chama um homem. Outra vez Deus chama um homem.
e com ele Deus faz uma aliança. Abrão. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo 3, diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: sai-te da tua terra, da casa do teu pai e do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. E eu engrandecerei o teu nome e te abençoarei, e tu serás uma bênção. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor estabelece com Abrão uma aliança que vai se estender por toda a sua descendência. A dispensação da promessa começa no chamado, ou na chamada de Abrão, e vai até o Êxodo, quando o povo hebreu sai do Egito rumo à terra de Canaã. Esta dispensação durou aproximadamente 430 anos. É o tempo que o Senhor fala, desde o momento que o Senhor fala com Abrão em Gênesis 15 e estabelece com ele uma aliança, até o momento que a sua descendência, os filhos de Israel, saem do Egito sob a liderança de Moisés, rumo à terra que o Senhor lhes havia prometido. Durante esta dispensação, Deus gera, forma a nação que nós conhecemos como Israel, e que no relógio profético é chamado de relógio de Deus. A nação com a qual Deus trata de maneira direta para executar todos os seus propósitos é a nação de Israel. Do Gênesis capítulo 12 ao Êxodo capítulo 19, nós vamos encontrar de maneira direta a história da formação desta nação. E é bom lembrar, é nesta dispensação que Deus faz a chamada aliança abraâmica. Quero que você entenda. Na aliança abraâmica existem alguns pontos chaves que não podem ser ignorados. Alguém já perguntou por que Israel é a nação de Deus? Por que diz que o povo judeu é o povo com quem Deus trata? Por causa do pacto que o Senhor faz com Abrão. E neste pacto o Senhor estabelece, primeiro, de Abraão nasceria uma grande nação, e Deus abençoaria a sua posteridade. Você não me entendeu? Eu vou repetir para ver se você assimila. De Abraão, o Senhor formaria uma grande nação e abençoaria a sua posteridade. Tá, só metade entendeu. Ok. Quando Deus diz a Abraão: a tua descendência será como a areia da praia, o Senhor está falando dos descendentes físicos, humanos, carnais de Abrão. Quando o Senhor diz: a tua descendência será como as estrelas do céu, Ele está falando dos filhos na fé. Eu e você, nós, os que cremos, somos filhos de Abraão, ou filhos na fé de Abraão. Então eu vou repetir, que é para ver se você consegue dar glória a Deus apesar de cansado. O Senhor promete que de Abraão vai gerar uma grande nação e vai abençoar a sua posteridade. Dá um toque aí no seu vizinho que está dormindo e diz para ele assim: esta promessa te alcança, crente. Esta promessa te alcança.
Segunda promessa que o Senhor faz a Abrão nesta aliança: engrandecerei o teu nome. O Senhor está dizendo: o teu nome será conhecido, o teu nome será grande. Terceira promessa que faz parte desta dispensação: o Senhor diz: abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Tanto é, e nós vamos chegar lá na frente, existem 3 julgamentos no plano da escatologia. O primeiro é chamado de o tribunal de Cristo, esse é para a igreja. O segundo é chamado de o juízo das nações, este, como diz o nome, é para as nações da terra. E o terceiro é chamado de o juízo final. No julgamento das nações, a Bíblia diz que o Senhor vai chamar as ovelhas e colocar de um lado, e os bodes colocar do outro lado. Quem são as ovelhas e quem são os bodes ali? Não são os salvos e os não salvos. Não são os crentes e os não crentes. Ovelhas ali são as nações que se aliaram a Israel na batalha do Armagedon. Aí o Senhor diz: abençoarei os que te abençoarem. São nações que são chamadas de ovelhas, porque estarão debaixo do apacentamento de Cristo no período do milênio. Nós vamos chegar lá e eu vou explicar isso com mais detalhes. Quem são os bodes daquele julgamento? As nações que se uniram às confederações do anticristo e se levantaram para atacar a nação de Israel. Então muitas vezes eu vejo gente, já vi gente pregando que os crentes lá no julgamento final vão ser as ovelhas e os que não se converteram são os bodes. Não tem nada a ver o versículo. Aliás, para começar, diz aí para o seu irmão: você não fará parte do juízo final. Juízo final, querido, é para aqueles que morreram sem Cristo e agora ressuscitarão para receberem a sentença eterna. A esta altura a igreja já estará com Cristo em corpo glorificado, reinando com Ele. Entende? Vamos voltar para o Gênesis. A gente vai chegar lá. Daqui para o fim do ano, a gente chega lá e você vai entender. Vamos lá. A quarta promessa que o Senhor faz a Abrão é: em Abrão serão abençoadas todas as famílias da terra. Esta promessa fala de Jesus, porque Jesus viria da descendência de Abraão, e veio, e todas as nações da terra e todas as famílias da terra são abençoadas a partir dele. Agora é bom lembrar que essa dispensação e esta aliança não morre em Abraão. Por que que o ato de Abraão abençoar Isaque é importante? Por que aquele chororô de Esaú, quando não recebeu a bênção de Isaque? Porque a aliança que Deus faz com Abraão passa para Isaque. A aliança que Deus faz com Isaque através de Abraão passa para Jacó. Por isso Esaú fez aquela guerra. A aliança que Deus faz com Jacó através de Abraão e de Isaque passa para os seus filhos, que são os 12 patriarcas de Israel. É bom lembrar que no momento que Jacó vai abençoar os seus filhos, ele tira 2 da lista da bênção, porque profanaram o seu pacto,
e em lugar deles ele traz os 2 filhos de José, e assume os filhos de José como filhos seus, e os coloca como patriarcas da nação de Israel, Manassés e Efraim. Agora, vamos compreender que algumas das promessas que Deus fez a Abrão são promessas incondicionais. Aconteça o que acontecer, elas irão se cumprir. Outras promessas, porém, estão condicionadas à obediência. Para você ter uma ideia, o livro do Gênesis começa assim: no princípio criou Deus. Diga comigo: no princípio criou Deus. Você já observou como o livro de Gênesis termina? A última palavra do livro do Gênesis é: num caixão, no Egito. Por que esse destaque? Porque o irmão vai perceber que fazia parte da aliança abraâmica ir para a terra de Canaã e permanecer lá. Diga comigo: Canaã. De Canaã, tanto Abrão quanto Jacó, bem como posteriormente os seus filhos todos, desceram para o Egito. Por isso se tornam escravos no Egito. Diz assim para o seu vizinho: quando Deus te mandar ir para Canaã, não vá para o Egito. O Egito é armadilha. O Egito foi um laço. Quando Abrão, em Gênesis 12, percebe a fome na terra onde ele estava, desce para o Egito. Aquilo foi trágico na vida de Abrão, porque você vai perceber que Abrão vive algumas situações no Egito pelas quais ele não precisava passar. Todas as vezes que você sai da linha que Deus se estabeleceu, eu vou usar uma expressão bem neopentecostal, você paga preços que não estavam na tabela. Você arruma problemas que você não precisava tê-los. Então, de leve, dá um toque aí no seu vizinho, fala com ele: fica no lugar que Deus te mandou estar. Fica no lugar que Deus te mandou estar. Vamos lá, vamos aprender com esta aliança e com esta dispensação. Na dispensação da promessa, nós encontramos algumas manifestações do cuidado de Deus com Abrão e com a sua descendência. Primeiro, nós observamos a escolha divina. É Deus quem escolhe Abrão para ser o pai da fé e o pai da nação de Israel. E presta atenção, a escolha é um ato da soberania de Deus. Deus escolheu. Segundo, nós observamos o plano de Deus de abençoar a muitos povos através de um homem. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Deus é quem nos escolhe. Tem alguém aí? Deus é quem nos escolhe. Segundo, Ele pode através de nós abençoar outras pessoas. Terceira coisa que nós aprendemos na escolha de Deus em relação a Abraão é a proteção divina sobre o escolhido. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. A mão de Deus está estendida sobre aqueles a quem Ele escolhe e a quem Ele decide conduzir, amparar, proteger.
fazer chegar no cumprimento do seu propósito. Nós vamos observar nas promessas de Deus a Abrão a chamada divina. Aqui vai ofender, é individual. Deus chama Abrão, mas não necessariamente Terá, seu pai, nem necessariamente Arã, seu irmão, nem necessariamente Naor, seu outro irmão. Significa dizer que a chamada que Deus faz a um não é necessariamente a chamada que Ele faz a outro. Isso me refiro no que tange a serviço, no que tange a dons. Para todos a chamada da salvação. Nós vamos aprender no período dessa dispensação que Deus se revela a Abraão. Pelo menos 3 vezes o texto diz: o Senhor apareceu a Abraão. Gênesis 12, 1, Gênesis 17, 1 e Gênesis 18, 1. O Senhor apareceu a Abraão de maneira clara, de maneira revelada, de maneira transparente. Outras vezes Deus se manifesta a Abraão, mas nesse caso ele sabia exatamente que era Deus que estava se manifestando. E é muito lindo observar que em Abrão começa a história da redenção. Alguém aqui me entendeu? Em Abrão começa a história da redenção. Que história, pastor? Aquela que Deus anuncia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher levantarei o varão, que esmagará a cabeça da serpente. E é interessante observar, a chamada de Abrão se dá aproximadamente 1963 anos depois que Adão sai do Egito, sai do jardim do Éden. A chamada de Abrão se dá 427 anos após o dilúvio. O mundo caminhou pela idolatria e pela violência. Abrão é contemporâneo de Nimrod. Nimrod é a primeira personificação do mal na Bíblia. Eu estava lendo hoje que Terá, pai de Abrão, comandava exército de Nimrod. Quem é Nimrod? O construtor da Torre de Babel, o construtor de Nínive, o fundador do império de Babilônia e de outras 10 grandes cidades, diz a Bíblia em Gênesis capítulo de número 10. Abrão poderia muito bem ter se encaminhado pela idolatria, como seu pai, Terá. Mas o Senhor aparece a Abrão e o chama, e ele ouve a voz de Deus e não se deixa infectar pela idolatria e pela feitiçaria do seu tempo. O que isso significa? Que eu e tu podemos ser crentes em tempos tenebrosos. Mantenha a tua fé. A maioria de nós pensa que Deus chamou Abrão em Gênesis capítulo 12. Sai-te da tua terra, da casa do teu pai. Mas não, Estevão diz em Atos capítulo de número 7, versículo de número 2 e 3, que Deus apareceu a Abrão na Mesopotâmia, antes que ele viesse habitar em Harã. Ou seja, ele está lá em Ur, na cidade do seu pai, sob comando e governo de Nimrod. E Deus aparece a ele e diz: sai-te da tua terra. Abre aí a sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis 11. Versículo 27. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Ló era filho de quem?
de Harã. Harã morreu antes de seu pai Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. A tradição diz que Harã foi morto por Nimrod, na frente do seu pai e na frente do seu filho, Ló. Isso vai te fazer entender porque que quando Abraão sai, ele leva Ló consigo, porque a tradição diz que o filho mais velho deveria assumir o órfão. É por isso que Abraão assume Ló. Aí nós pregadores dizemos assim: Abraão desobedeceu a Deus e levou Ló consigo. Ele tinha um dever em relação à sua família, entende isso? Vamos lá. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Pastor, não entendo para que isso serve. Isso aqui serve para você entender. É só você ler Gênesis 22, quando Abraão desce do monte Moriá com Isaque. A Bíblia diz que chegou-lhe a notícia que a mulher do seu irmão havia dado à luz. É agora que Abraão diz: Isaque precisa se casar, e nós vamos buscar lá na terra de onde eu vim, que seja gente da minha parentela. Tudo na Bíblia tem conexão, tem uma razão para estar aqui. Versículo 30, Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para que terra? Canaã. Olha só, e vieram até Harã e habitaram ali, e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá onde? Em Harã. Mas quem era Harã? Veja que tem dois Harãs aqui. Tem Harã, filho de Terá, e tem Harã, lugar, cidade. Harã, filho de Terá, foi morto em Ur dos Caldeus. Terá sai para ir a Canaã. A ordem de Deus é Canaã, mas quando ele chega em Harã, de algum modo ele esquece Canaã e para, e morre lá. Olha para mim, não deixa as tuas dores te matarem, não deixa os teus traumas te petrificarem. Terá ficou preso em Harã, tudo indica que em função da morte do seu filho, Harã. Quanta gente que para no lugar onde o seu trauma é lembrado, é aflorado, é acendido, e não consegue avançar, não consegue andar. Eu quero declarar nesta noite, na autoridade de Jesus Cristo, que a tua alma seja curada, que a tua memória seja curada, que as tuas emoções sejam curadas, e que você não ficará parado no tempo, porque a promessa de Deus vai além de Harã na tua vida. Então Deus chama Abrão agora em Harã: sai da tua terra. Mas Deus já havia falado com Abrão lá atrás. Por que ele diz: da casa do teu pai e do meio da tua parentela, se o pai já tinha morrido? Porque o Senhor está dizendo a Abrão: assim como o teu pai ficou preso no trauma da morte de Harã, você está preso ao túmulo do teu pai. Sai, avança, desliga, a minha promessa é mais à frente, o que eu tenho a fazer contigo vai além. Em nome de Jesus Cristo, não permita o adversário te parar no tempo, porque a promessa de Deus na tua vida vai além. A vida e a trajetória de Abrão é caracterizada por 3 elementos. Quantos? Quais? Tenda, diga comigo, tenda,
altar e poço. Repete: tenda, altar e poço. Tenda fala de moradia, habitação, cuidado com a família. Altar fala de culto, adoração, celebração, serviço, oferta e sacrifício. Poço fala de provisão, providência, fonte. Agora, o detalhe que o irmão vai observar é que em Gênesis capítulo 12, Abrão desce ao Egito. E se o irmão ler toda a trajetória de Abrão, vai perceber que todo lugar onde ele esteve, ele edificou um altar ao Senhor. O Egito é o único lugar onde você não encontra Abrão edificando altares. Ei, ó. O Egito é o único lugar onde Abrão não edificou altar. Você vai entender porque eu estou dizendo isso. Me diga comigo. O Egito é o único lugar onde Abrão não edificou altar. Olha para o seu vizinho e diz assim: mas ficou rico. O lugar que Abraão enriquece é no Egito. A Bíblia diz que ele saiu do Egito com muito gado, com muito ouro, com muitas ovelhas, com muita prata e com muita gente. Presta atenção. Não pense que só porque você ficou rico, Deus está aprovando a sua descida ao Egito. A riqueza que Abrão trouxe do Egito se transformou em problema. É essa riqueza que no capítulo 13 vira confusão entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Então presta atenção, irmão: riqueza sem altar é confusão. Riqueza sem adoração é divisão. Riqueza sem sacrifício é problema. O lugar que Deus quer te enriquecer não é no Egito. E eu vou lhe mostrar que Abraão aprendeu a lição. Eu vou lhe mostrar que Abraão aprendeu a lição. No capítulo 14 de Gênesis, é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra reis. Abraão se encontra com 2 reis no capítulo 14 de Gênesis. Se encontra com o rei de Sodoma e se encontra com o rei de Salém. A Bíblia Sagrada diz para nós que houve uma guerra, 5 reis contra 4, e os 4 venceram. Sodoma foi invadida e saqueada, e Ló foi levado cativo com a sua família. Abraão chamou 318 homens e foi à guerra para salvar a vida de Ló, seu sobrinho. E ele não apenas salva a vida de Ló, como resgata todos os moradores e as riquezas de Sodoma que haviam sido levadas. Quando o rei de Sodoma vem conversar com Abraão, ele diz assim: me devolve apenas as pessoas, porque são moradores de Sodoma, e fica com a riqueza. Por quê? Porque a lei da guerra dizia que o despojo da guerra pertencia ao vencedor. Então, fica com a riqueza de Sodoma e me devolve apenas as pessoas. Abraão olha para o rei de Sodoma e diz: eu não quero teu nem um cordão de sapato, para que tu não digas que eu fiquei rico por tua causa. Abraão aprendeu a lição. A riqueza do Egito lhe trouxe problema. A riqueza de Sodoma não lhe serviria. Você entendeu? Diga amém.
Quando Abraão rejeita a riqueza de Sodoma, então aparece, e a Bíblia não diz de onde veio, Melquisedeque, rei de Salém. E a Bíblia diz que ele é rei e sacerdote, ele é um sacerdote real. Por isso que o escritor da Epístola aos Hebreus e o salmista no Salmo 110 diz que Melquisedeque é a figura do próprio Cristo. A Bíblia não dá a sua genealogia representando Cristo, que é sacerdote eterno. E Melquisedeque vem a Abraão e lhe traz pão e vinho. Trouxe o quê? Pão e vinho. O que é que nós celebramos na Santa Ceia? Pão e vinho. Ali está a primeira ceia sendo celebrada. E Melquisedeque come com Abraão pão e vinho. E a Bíblia diz que Melquisedeque abençoou a Abraão, e Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Ali começa a mudança de nível espiritual de Abraão. Vou repetir: o nível espiritual de Abraão muda ali. Já vou terminar. Muda de que modo, pastor? Gênesis 15. Gênesis 15, o Senhor chama Abraão e diz para ele: traz para mim uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho. Coloca sobre o altar, parte ao meio e coloca sobre o altar. Presta atenção. E Abraão traz o que o Senhor manda, e a Bíblia diz que ele orou desde o amanhecer até meio-dia, e o Senhor não lhe respondeu. Diga comigo: nem sempre Deus me responde no momento que eu oro. Tem alguém aqui que já experimentou orar e a resposta não vi? Levanta a mão. Tem não? Ah, tá. E quando você ora, e o que acontece é o contrário do que você está pedindo? Abraão viveu isso. Ele orou do amanhecer até o meio-dia. Só lê Gênesis 15 e não aconteceu nada. Deus não respondeu nada. A Bíblia diz que do meio-dia em diante, Abraão passou a tarde enxotando as aves de rapina que queriam roubar o seu sacrifício. Além de Deus não responder, veio os urubus, as águias, querendo roubar o sacrifício. E no final do dia a Bíblia diz que Abraão foi tomado por densas nuvens e trevas, e dormiu. E é interessante que o dormir ali é desmaiar. Abraão cansou, a pressão espiritual foi maior do que ele podia suportar, e ele desmaia. Mas ele acorda com cheiro de fumaça. E quando ele olha, o altar estava fumegando. Quem acendeu o fogo? Quem acendeu o fogo? Quem acendeu o fogo se Abraão estava desmaiado? O próprio Deus desceu e acendeu o fogo do altar, e a fumaça subia à sua presença. É agora que o Senhor diz a Abraão, versículo 18: eu darei a ti e a tua descendência esta terra, porque a minha aliança é contigo e com a tua descendência depois de ti. O nível espiritual de Abraão cresce. Agora ele conversa com Deus de maneira direta. Mas preste atenção: o nível espiritual de Abraão não é a garantia de que ele não vai fazer bobagem. Apesar da sua fé, do seu nível espiritual, no capítulo 16, gente, ele esteve com Deus no capítulo 15. E no capítulo 16 ele se envolve com Agar.
busca um subterfúgio para gerar um filho, a fim de que Deus cumpra uma promessa com a sua ajuda. Aquilo se tornou um problema na vida de Abrão. Nasce Ismael, mas o nascimento de Ismael se transformou num problema para Abrão e Sara, porque edificar altar e Deus falar contigo não é a garantia de que você não vai falhar. Entretanto, no capítulo 17, o Senhor chama Abrão e diz: eu vou mudar o teu nome. O teu nome não será mais pai solitário, Abrão. O teu nome será Abraão, pai de nações, pai de uma multidão. Diga comigo: os meus fracassos não param Deus. Ainda que você saia do plano, se você entender que Deus está acima de qualquer coisa, Ele te resgata e o plano do Senhor se cumpre na tua vida. Mas é incrível que o Senhor, no versículo 15 do capítulo 17, diz para Abrão: eu não posso te fazer pai de uma multidão se eu não tocar em Sara, porque o meu plano contigo, Abrão, passa por Sara, Sarai, a estéril. Então ela se chamará Sara, mãe de nações. O plano de Deus com você passa pela sua casa. Tem alguém aqui, não? O plano de Deus com você passa pela tua casa. O que Deus vai fazer contigo vai alcançar a tua mulher, vai alcançar o teu marido, vai alcançar os teus filhos. Diga comigo: a minha casa faz parte da aliança, a minha casa faz parte da promessa. Só quem recebe, celebra, adora, engrandece. Deixa eu falar só de mais duas coisas dessa dispensação e a gente conclui. Essa dispensação passa por Abraão, Isaque, Jacó, José, os demais patriarcas. No capítulo 18, eu acho que dentro de casa teve algum problema. Depois apareceu o Senhor a Abrão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Era mais ou menos meio-dia. A temperatura naquela região, pode pedir para ela subir, para que a mãe ou o pai a contemple. Está ali, ó. A temperatura naquela região, meio-dia, pode chegar a 70 graus. 70 graus, pai. Pode colocar o ovo em cima da pedra, que ele ferve. E Abraão não estava dentro da tenda, estava fora. Teve algum caso lá dentro, eu vou lhe mostrar. Teve alguma DR. Até porque Abraão deu uns foras com Sara. Então, tem algum problema lá. Abraão está sentado na porta da tenda, solão. Chegam 3 visitantes. A Bíblia diz 3 homens. 3 homens. Quando os homens vão chegando, Abraão se coloca diante de um e ajoelha e adora. Como é que no meio de 3, Abraão sabia quem era Deus?
intimidade. Quem passou pelo altar em Gênesis 15, reconhece quando Deus chega na porta. E é interessante que se o irmão olhar, o irmão vai perceber que os 3 homens vão passando. Quando eles vão passando, Abraão roga que eles parem e diz: fiquem aqui até que eu vou preparar um guisado e um bolo e um cozido para que comais. E eles param. Aqueles 3 seres tinham 3 missões. Veio anunciar a Abraão que ele seria pai através de Sara. O outro veio avisar, veio para destruir, executar Sodoma e Gomorra. E o outro, terceiro, veio para salvar Ló e sua família. Dormem na tenda de Abraão. Quando o dia amanhece, eles saem em direção a Sodoma. E a cultura oriental diz que se você tem um visitante, você deve acompanhá-lo até a fronteira, até a divisa da tua terra. Abraão acompanha os 3 homens até a divisa da terra. Chega um momento que você encontra apenas 2 e não encontra mais o terceiro. E se o irmão lê o texto, o irmão vai ver que Abraão falou com um deles. Abraão decidiu abordar um deles. É muito interessante porque quando o anjo diz a Abraão: tua mulher vai ter um filho, Sara ri. Abraão crê. Diga comigo: Sara riu. Abraão creu. Diga comigo: quando você crer, repete, quando você crer, você atrai o coração de Deus. No momento que ele creu, ele ganhou crédito. No momento que ele creu, ele ganhou direito de aproximação. E ele usa esse direito. Que horas ele usa? A caminho de Sodoma. Quando vai chegando na fronteira, e levantaram-se aqueles homens ali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles. E à medida que Abraão ia caminhando com eles, Deus diz para si mesmo: posso eu esconder alguma coisa do meu amigo Abraão, visto que eu tenho uma aliança com ele, e eu vou fazer dele pai de uma multidão? E aí o texto diz que Abraão pergunta para Deus: tu destruirás o justo com o ímpio? É interessante que uma análise do texto mostra que Abraão dá um passo à frente. É como se ele saísse na frente de Deus, e ele para na frente de Deus e bloqueia. É como se ele colocasse a mão no peito de Deus. Espera um pouquinho, olha para mim. Uzá tocou na arca e morreu. Moisés, o Senhor diz assim: te coloca atrás da rocha, para que eu passe e tu me veja por entre os dedos na fenda da rocha. Abraão para Deus e diz: o Senhor vai destruir todo mundo? E se tiver justo lá? Olha o nível da relação. E o Senhor diz assim: se tiver justo, eu não destruirei. E Abraão disse: se tiverem 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade. E o Senhor disse: se tiverem 50, por amor aos 50, eu não a destruirei. O Senhor, Abraão diz assim: me permite falar outra vez. E se tiverem 40, o Senhor diz: se houver 40 justos, por amor aos 40, eu não a destruirei.
E Abraão diz: não se irrita com teu servo, me permita perguntar-te outra vez, se não houverem 40, mas houverem 30, o Senhor diz: por amor aos 30, eu não a destruirei. Abraão diz: Senhor, me permite falar só mais esta vez, e não se acenda a tua ira contra o teu servo. Ah, como tem crente precisando aprender a conversar com Deus. Tem gente dizendo: levei Jeová no canto da parede. Vai crescer, irmão, amadurece. Não se acenda a ira do Senhor contra o teu servo. Me permite falar ainda outra vez, se 20 justos houverem lá, o Senhor diz: por amor aos 20, eu não a destruirei. Abraão diz: Senhor, eu te falarei apenas mais uma vez e não mais. E se houverem 10? O Senhor diz: por amor aos 10, eu não a destruirei. É por isso que Feira de Santana ainda existe. É por isso que a Bahia ainda existe. É por isso que o Brasil ainda existe. Por isso que o mundo não entrou numa hecatombe. Porque quando Deus olha para a terra pelos olhos de Jesus, Ele encontra aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, justificados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Só quem recebe dá um brado de glória. Se o irmão prestar atenção, nem a casa de Ló seria salva. Foram salvos por causa da aliança de Deus com Abraão. Lhe provo. Quando os anjos chegaram em Sodoma, onde Ló estava? Sentado na porta da cidade. Sabe quem sentava à porta? A cúpula, os juízes. Ló já fazia parte do sistema de Sodoma. As filhas de Ló já eram noivas de sodomitas. Tanto que quando fogem de Sodoma, elas embebedam o pai, se relacionam com ele para gerarem filhos a partir do próprio pai. Aí alguém me disse: é porque elas pensavam que não havia mais nenhuma outra cidade sobre a terra. Para com isso. Elas sabiam da existência do tio Abraão. Tanto que elas foram para uma outra cidade chamada Luz. Então sabiam. É porque já estavam com a natureza corrompida. A mulher de Ló nem saiu. Então a aliança de Deus com Abraão salvou Ló, porque Deus preza pela aliança que Ele estabelece. Queria tempo e não tem, para te mostrar quando Deus chama Abraão e diz: toma teu filho Isaque, teu único filho, a quem tu amas. Deixa eu falar só isso e a gente vai orar. Vai a Moriá e oferece-o a mim em holocausto. Vai onde? E a Bíblia diz que Moriá estava há quantos dias? Há 3 dias. Por que Deus não mandou Abraão oferecer Isaque mais perto de casa? Por que 3 dias? Porque o Senhor está dizendo: eu quero conversar contigo, Abraão. A viagem é muito importante. Você lembra que lá na frente Jesus diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Presta atenção. Com quantos anos Jesus começou o ministério? Responde. Se responder errado a gente conserta. 30. Durante quantos anos Jesus exerceu o ministério? 3. Quantas horas Jesus ficou na cruz? 3. Quantos dias ele ficou no túmulo? Quantos dias Abraão caminhou até Moriá?
Por que Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou? Porque no primeiro dia da viagem Deus mostrou a Abraão os primeiros anos do Messias, o primeiro ano do seu ministério, a sua primeira hora na cruz, o seu primeiro dia no túmulo. No segundo dia de viagem, Deus mostrou a Abraão o segundo período da vida do Messias, a sua segunda hora na cruz, o seu segundo dia no túmulo. No terceiro dia da viagem, Deus mostrou a Abraão o ministério do Messias, mostrou a Abraão o sacrifício do Messias, e mostrou a Abraão o momento que o túmulo se abre e o Messias se levanta com poder e grande glória. É por isso que o escritor da Epístola aos Hebreus diz que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho mesmo depois de morto. Como é que Abraão cria, se não havia casos de ressurreição na história? Ele viu a ressurreição, ele viu Jesus sair do túmulo, ele viu o cordeiro se levantar. Então Abraão diz: eu posso levar Isaque, porque eu sei que a promessa vai se cumprir, e Deus poderá trazê-lo de volta à vida. Aleluia. Aquela é a posição mais honrosa que um homem pode ser colocado. Deus colocou Abraão no seu lugar para representá-lo, entregando o seu próprio filho no Calvário por nós. Eu concluo dizendo: a dispensação da promessa que se estende para Isaque, Jacó, eles descem para o Egito, lá se tornam escravos. Eu continuo semana que vem para mostrar para vocês de como Deus olha para a descendência de Abraão. E a Bíblia diz em Êxodo 2 que Deus se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, e por isso ele desceu para livrar os hebreus. Deixa eu trazer para cá e você fica de pé, por gentileza. Deus se lembra de todas as promessas que te fez. Diz para o seu vizinho isso, por favor, porque ele pensa que Deus esqueceu. Na hora do ardor, na hora da guerra, quando a nuvem cinzenta desce, você esquece de todas as promessas e entra em parafuso, entra em crise, entra em depressão, se angustia. E é incrível como a tua mente começa a produzir prognósticos. E é incrível quando você está mal, como as pessoas têm profecias e sonhos. Te viu morrendo, viu um caixão, viu não sei o que. Se depender dos sonhadores, eles te sepultam vivo. E Deus olha para você e diz: eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa. E a Bíblia diz que Deus conhece o final das coisas antes que elas comecem. Então quando Deus te diz: caminha, vem, mesmo que alguém esteja dizendo que não é para ir mais, obedeça a voz de Deus, porque Ele já viu o final dessa história, Ele sabe o resultado. Eu oro por sua vida. Diga comigo: eu tenho uma promessa. Eu creio nesta promessa. Repete: eu creio. Não, vocês estão desanimados demais. Sangue de Jesus. Parece que jantou hambúrguer. Diga comigo: eu creio nesta promessa. Agora diga comigo: eu tomo posse desta promessa. Você que está em casa, recebe esta palavra. Deus toma nas tuas mãos os teus filhos. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente e receber a oração, pode. Não espera eu chamar.
Não espera eu chamar, eu não chamo. Não é porque eu sou contra quem chama, não. É porque eu entendo que esse tem que ser um ato teu. É você que precisa entender que o altar é o lugar e você se move em direção a ele. Vem, Deus fez uma aliança com você. E para crer na resposta, você não precisa esperar uma oração naquele estilo corneta. Apenas creia na promessa. Recebe a oração e Deus vai movendo as águas e abrindo caminhos e destravando as portas, porque Ele destrava as portas. O Deus que abriu o mar, o Deus que faz caminho para a luz, Ele abrirá caminhos para você passar. Ele diz assim: eu vou aplainar os caminhos tortuosos, eu vou quebrar as cadeias de ferro e os ferrolhos de bronze. Deus, nós estamos debaixo da promessa do Senhor. O salmista diz: lembra-te da promessa feita ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Nós estamos contando com a tua promessa, crendo na tua promessa, confiando na tua promessa, e nós sabemos que o Senhor entra no fundo do mar, o Senhor estende as mãos aos abismos, mas cumpre aquilo que prometeu. Eu oro agora por esse teu povo que veio diante do teu altar. Eu oro por aqueles que estão em casa acompanhando o culto online, gente que ajoelhou na frente da televisão, que ajoelhou na frente do computador. Eu ministro sobre eles agora, gente que está no volante do caminhão, chorando, recebendo a tua palavra e celebrando o teu nome. Eu quero declarar nesta noite, Senhor, que toda arma forjada seja quebrada, que toda oferenda entregue a entidades malignas contra a vida desse homem, contra a vida dessa mulher, que seja quebrado. O espírito de idolatria que reinou em Nimrod, o espírito de feitiçaria que operou em Nimrod, não vai atingir a vida do teu servo e da tua serva. Nós o abençoamos com saúde, nós o abençoamos com restauração, nós o abençoamos com cura, nós abençoamos com renovação e com prosperidade. E nós declaramos em nome do Senhor Jesus: a minha aliança é contigo e com a tua descendência. Só quem recebe dá um brado de glória, louvor e exaltação ao Rei dos Reis. Before the sunrise finds the room, shadows rest like petals in the bloom. Silence sits beside me like a friend, telling me the storm has reached its end. I breathe in soft and let the colors start, a palette born from pieces of every
Trembling hope takes its rightful place. I'm painting the quiet with golden lines, turning all the echoes into lullabies. Every broken moment fades to life as I draw my courage back to life tonight. Let the colors spill into the air. Let the aching slowly disappear. Every hue reminds me I'm still here, growing stronger through the atmosphere. I'm painting the quiet with golden lines, letting every heartbeat redefine. When the world is heavy, I will rise, sketching all my fears into the skies tonight.